Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Cleison Oliveira e, juntamente com Eugênia Lopes, somos discentes do curso de Engenharia Agronômica do quarto semestre pelo Instituto Federal Baiano, Campus Mogi da Lapa. De imediato, iremos apresentar um trabalho datado pela professora Suede Barbosa, pela disciplina de Estatística Básica, no qual tem como objetivo apresentar um banco de dados extraídos por um quantitativo total de 48 indivíduos. Logo, todas essas pessoas foram entrevistadas em questões básicas, tais como o nível de escolaridade, a cor da pele, a renda mensal familiar e também o quantitativo total de pessoas que trabalham em suas respectivas casas foram abordados no banco de dados de questões e subdivididos com frequências com o objetivo de ter dados precisos sobre essa abordagem. A pesquisa estatística pode ser identificada como um estudo que descreve traços coletivos e individuais de uma fração da sociedade, reunir amostras para analisar suas respectivas informações e, consequentemente, apresentar dados no qual supra determinada necessidade de informação. Dessa forma, esse tipo de análise pode ser caracterizado como uma das várias categorias de estudos científicos sociais. Ademais, essa base de pesquisa pode permitir que diversas conclusões sobre a característica de uma população sejam retiradas, visto que são levantados assuntos que podem permitir, de forma precisa, a comprovação e também desconsiderar hipóteses sobre um grupo individual de pessoas. Portanto, dentro da área de pesquisa estatística, tem-se os questionários socioeconômicos, as quais podem ser datados como uma ferramenta que permite a coleta de aspectos dessa fração da sociedade, tais como o nível escolar, condições socioeconômicas e culturais. Logo, a união desse conjunto de dados pode permitir que características sobre o perfil socioeconômico da sociedade ou determinado grupo sejam traçados. A princípio, os dados apresentados nessa primeira tabela especificam a variância do nível de escolaridade desse grupo de pessoas. Com um montante total de 48 indivíduos entrevistados, apenas 4 deles declararam ter o seu ensino fundamental completo, representando assim 8,33% dessa frequência, sendo então a menor taxa desse banco de dados. Além disso, consoante os dados, 25 indivíduos relataram ter cursado o ensino médio. Desse total, 15 disseram ter completado seu ensino médio, representando assim 31,25%. No entanto, 10 disseram não ter completado o ensino médio, tendo uma taxa de evasão de 20,83%. Por fim, um total de 19 pessoas revelaram ter escolhido cursar o ensino superior. Assim, 10 relataram ter chegado ao fim e, consequentemente, completado o ensino superior, representando, respectivamente, 20,86% desse total. No entanto, 9 indivíduos salientaram não ter completado o ensino superior, representando, assim, 18,75% dessa base amostral. Assim, percebe-se no próprio gráfico em questão que a menor taxa para esse grupo é justamente a de pessoas nas quais detêm o ensino fundamental completo, com um total de 4 indivíduos. Em seguida, encontra-se a maior faixa que compõe tal gráfico, sendo especificamente o de pessoas que declararam ter seu ensino médio completo, totalizando 15 entrevistados. Em contrapartida, dos 25 aos quais tiveram a experiência de passar pelo ensino médio, um total de 10 declararam ter existido em algum momento do curso. Agora, na área de pessoas que passaram pelo ensino superior, um total de 10 dos entrevistados declararam ter cursado o ensino superior e concluído sua graduação. Contudo, um total de 9 indivíduos declararam ter desistido de cursar esse ensino superior. O próximo banco de dados traduz principalmente sobre a variação de cor de pele em que os próprios indivíduos se consideram. Logo, a primeira questão abordada dessa avaliação é sobre quais as pessoas se autodeclaram de cor parda. Das 48 pessoas entrevistadas, 14 relataram serem pardos, representando assim 29,16% dessa frequência, sendo o menor grupo desse banco de dados em questão. Seguidamente, segundo os dados, 16 pessoas se autodeclararam brancos, constituindo assim 33,33% desse total, sendo o segundo maior grupo de dados em questão. Por fim, representando o maior grupo de dados dessa ala, 18 pessoas se autodeclararam negras, instituindo assim 37,5% da população. Analisando o próximo gráfico em questão, em que data sobre a coloração de pele de cada indivíduo, podemos identificar 3 faixas. A menor faixa em questão traduz sobre o quantitativo de pessoas que se autodeclaram pardas, sendo a menor faixa desse gráfico em questão e, por consequência, o menor total de indivíduos. Adiante, temos a segunda faixa, que especifica sobre o total de pessoas que se autodeclaram brancas. Um total de 16 indivíduos entram nessa faixa, o que exemplifica na segunda maior taxa desse segmento. Por fim,
tem-se a maior taxa, em que especifica sobre o total de pessoas que se autodeclaram negras. Um total de 18 pessoas fazem parte dessa faixa. A próxima abordagem aderida por este questionário descreve sobre a renda familiar per capita das famílias dispostas nessa base de dados, e tem como propósito especificar a renda mensal e, posteriormente, o quantitativo de salário recebido. Primeiramente, de um total de 48 indivíduos entrevistados, 18 deles classificaram receber atualmente até um salário mínimo mensal, representando, assim, 37,5% dos entrevistados. Outra parte dos entrevistados, 19 pessoas declararam ter atualmente até 1 a 2 salários mínimos mensais, o que descreve 39,58% dos entrevistados, sendo o maior grupo de dados em questão. Além do mais, 11 dos 48 entrevistados declararam receber atualmente até 2 a 5 salários mínimos mensais, representando um total de 22,91% dos entrevistados, produzindo a menor porcentagem estabelecida dessa frequência. Com a verificação no gráfico, torna-se notória uma ligeira similaridade com as duas primeiras faixas. Faixas essas que datam sobre o quantitativo de pessoas que se declararam receber até um salário mínimo, e também os de relatos sobre os que recebem de 1 a 2 salários mensais. Contudo, essa similaridade torna-se divergente quando se trata de pessoas que somam uma renda entre 2 a 5 salários mensais, sendo a menor faixa desse segmento. Datado a isso, um total de 18 indivíduos declararam receber até um salário mínimo mensal. Já a segunda faixa, um total de 19 pessoas datam receber entre 1 a 2 salários mensais. Já a menor faixa desse gráfico, como especificado logo acima, um total de 11 pessoas declararam receber até 2 a 5 salários mínimos mensais. A última questão abordada neste questionário tem como desígnio caracterizar o quantitativo de pessoas que trabalham em suas respectivas casas. Dos 48 entrevistados, 25 declararam trabalhar em suas casas, o que representa 52,8% desse total, e, consequentemente, mais da metade dos entrevistados. Seguidamente, 19 dos entrevistados relataram ter até 2 trabalhos em suas casas, o que representa 39,58% dos entrevistados, sendo o maior número desse banco de dados. Por fim, representando a menor parte dos entrevistados, 4 dos 48 indivíduos relataram ter até 3 trabalhos fixos mensais, o que representa 8,33% da frequência total dos entrevistados. O último gráfico tem como propósito especificar a quantidade de indivíduos entre suas famílias que trabalham em suas casas. Novamente, torna-se notória uma discrepância sobre o total de pessoas ativas em suas respectivas casas. Muito disso se reflete sobre o salário mensal recebido. Representando a maior faixa desse gráfico, um total de 25 pessoas declararam que apenas uma pessoa de suas casas está ativa no trabalho. Logo após, um total de 19 pessoas declararam que até 2 pessoas estão ativas em seus trabalhos. Por fim, representando a menor faixa desse gráfico em questão, um total de 4 dos 48 entrevistados declararam que até 3 indivíduos estão ativos financeiramente em suas respectivas casas. Olá, me chamo Eugênia e irei dar continuidade ao trabalho. Até o momento, o meu colega Cleison falou um pouco sobre as variáveis individualmente, mostrando as suas tabelas e gráficos. A partir de agora, irei falar um pouco sobre a relação entre duas variáveis, iniciando com como você se considera e escolaridade. A partir da tabela, é possível concluir que, entre as 3 classes, as pessoas que se consideram pardas foram as que mais conseguiram concluir o ensino médio. Em contrapartida, eles também apresentam um total de 0 pessoas com o ensino fundamental completo. Eles também foram os que apresentaram a menor quantidade de pessoas com ensino incompleto, sendo 4, onde 2 apresentam superior incompleto e 2 apresentam o ensino médio incompleto. As pessoas brancas foram as que mais apresentaram níveis incompletos, sendo 9, onde 5 apresentaram superior incompleto e 4 apresentaram nível médio incompleto. As pessoas que se consideram negras apresentaram 6 pessoas com níveis incompletos, sendo 2 superior incompleto e 4 com ensino médio completo.
Porém, as pessoas negras foram as que mais apresentaram um superior completo, com um total de 5 pessoas. Sendo assim, as pessoas pardas e as pessoas que se consideram negras foram as que mais se destacaram em quesito de nível de ensino completo. E as pessoas brancas foram as que apresentaram menor quantidade de pessoas. E isso é possível notar também no gráfico, que dá para ter uma visualização melhor, onde o nível superior incompleto, os brancos foram os que mais apresentaram, o superior completo, os negros, como foi dito na tabela, o ensino médio incompleto fica empatado entre negros e brancos, e o ensino médio completo, as pessoas pardas se destacam, como já foi citado na tabela. E aqui é possível visualizar no gráfico em azul esse disparado aqui em 8. O ensino fundamental fica empatado entre os negros e brancos, já que os pardos não apresentaram nenhuma pessoa com esse nível de ensino completo. A segunda relação é entre as variáveis quantas pessoas trabalham na sua casa e renda mensal familiar. A partir da tabela, é possível visualizar que, em casos onde apenas uma pessoa trabalha, a tendência é da renda mensal ser de até um salário, com o resultado de 16 pessoas confirmando isso. E também pode ser de 1 até 2, sendo 9 pessoas confirmando isso. Porém, nenhuma pessoa confirmou que a renda pode ser de 2 a 5 salários. Em casos que até 2 pessoas trabalham, a renda pode aumentar de 1 a 2 salários, com 8 pessoas confirmando. Ou também pode ser de 2 a 5, que é mais fácil. Quando tem 2 pessoas trabalhando em casa, pode ser que a renda chegue de 2 a 5 salários. Contrapartida, quando até 3 pessoas trabalham em casa, não costumam ganhar até um salário, pois são 3 pessoas. Porém, apenas dos 48 entrevistados, apenas 4 recebem a partir de 2 salários. Ou seja, 2 apresentaram que recebe de 1 a 2 salários e 2 apresentaram que recebe de 2 a 5 salários. Isso também pode ser melhor visualizado no gráfico, onde é possível ver que de até 1 salário, as pessoas que mais recebem são onde uma única pessoa na casa trabalha. De 1 a 2 salários também ficam com casas onde apenas uma pessoa trabalha. Porém, em casos que até 2 pessoas trabalham, eles também podem receber essa renda. E de 2 a 5 salários são em casos que até 2 pessoas trabalham. E essas foram as relações entre 2 variáveis, onde é possível determinar mais de um aspecto sobre as pessoas entrevistadas. A partir dessas variáveis, é possível fazer alguns cálculos e ter algumas informações a mais. No banco de dados, foi disponibilizado 4 variáveis, sendo 2 qualitativas e 2 quantitativas. A partir das quantitativas, é possível fazer esses cálculos para obter mais informações. Porém, na tabela da variável renda mensal familiar, não foi possível fazer os cálculos, pois a quantidade de elementos é muito pequena, sendo apenas 3. Então, ficou apenas a variável quantas pessoas trabalham na sua casa. Essa é a tabela que já foi visualizada anteriormente, onde meu colega Cleison explicou um pouco sobre ela. E a partir dela foi feita a organização em rol, que é organizar todos os elementos na ordem crescente. A partir disso, é possível calcular as medidas descritivas de dispersão e os quartis. A primeira medida calculada foi a média. A variável quantas pessoas na sua casa apresentou uma média simples de aproximadamente 1,56. Essa média é obtida através da soma de todos os valores
do rol dividido pela quantidade de elementos, que deu aproximadamente 1,6. A partir da média, é possível tirar algumas conclusões, como nem sempre a média será um valor que está no rol, ou seja, um valor existente. Como exemplo, essa média que foi de 1,56, e esse valor não está no rol. Às vezes, essa média pode não ser representativa para aquele conjunto de dados, mas isso só é possível concluir quando é calculado o coeficiente de variação, que será mais para frente. A segunda medida é a moda, que significa o elemento com maior frequência, que foi o elemento de número 1, onde apareceu 25 vezes no rol. A mediana do conjunto é igual a 1. Esse valor ocupa a posição central da série, que está em rol, que já foi mostrado. Esse valor divide o conjunto em duas partes iguais, ou seja, a quantidade de valores inferiores à mediana é igual à quantidade de valores superiores à mesma. Em alguns casos, quando a média não é representativa, a medida que vai ser utilizada pode ser a mediana ou a moda. Passando para as medidas descritivas, a primeira calculada foi o desvio padrão, que foi calculada em um Excel, por ser mais fácil e mais ágil. E o resultado foi de 0,65. A partir do desvio padrão, é possível calcular o coeficiente de variação, onde é utilizado o desvio padrão dividido sobre a média multiplicado por 100, que deu 48. A partir desse valor, pode-se avaliar a homogeneidade do conjunto de dados e, consequentemente, se a média é uma boa medida para representar. Por apresentar o coeficiente de variação de 42, o conjunto apresenta uma alta dispersão, ou seja, o CV é maior ou igual a 30%. De acordo com as regras, quanto maior for o CV, menos representativa será a média. Neste caso, opta-se por usar a mediana ou a moda, como eu já tinha falado. E não existe uma regra prática para a escolha de uma dessas medidas. Sendo assim, a média de 1,56 não é representativa para o conjunto de dados. Portanto, pode-se adotar ou a moda, igual a 1, ou a mediana, que também é igual a 1. E, por fim, é calculado os quartis, para determinar os valores que ocupam determinados lugares, abrangindo intervalos iguais. Ou seja, em um conjunto de dados, é feito o cálculo dos quartis, quer dizer que ele será dividido em 4 partes iguais. Para iniciar, é mais fácil calcular o segundo quartil, que é nada menos que a mediana que a gente já calculou nas medidas descritivas, que é igual a 1. A partir daí, a gente pode calcular o primeiro quartil, que vai ser a primeira metade do conjunto antes do quartil 2, que também resultará no 1. E o quartil 3, que é a segunda metade do conjunto de dados, que resultará em 2. Voltando um pouco aqui no rol, é possível visualizar que o primeiro quartil se localiza aqui, o segundo quartil se localiza aqui e o terceiro aqui. Aqui a gente pode ver que tem a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte e a quarta parte. Ou seja, ele foi dividido em 4 partes. A partir do cálculo dos quartis, a gente pode fazer algumas interpretações, como o primeiro quartil é igual a 1. Isso demonstra que 25% dos valores deste conjunto são iguais a 1 e 75% são valores maiores ou iguais a 1. A partir do segundo quartil, que também é igual a 1, é possível concluir que 50% dos valores são menores ou iguais a 1 e 50% são valores maiores ou iguais, ou seja, ele apresenta esse 50% por ele estar no meio, ser a mediana. E lembrando que a mediana representa que
os valores superiores à mediana são iguais aos valores que são inferiores. E ele também apresenta o valor igual a 1 por apresentar muitas quantidades de 1 nesse conjunto. O terceiro quartil e último é igual a 2. E isso demonstra que 75% dos valores são menores ou iguais a 2 e 25% são valores maiores ou iguais a 2. Bom, sobre os cálculos de medidas descritivas de dispersões e quartis, é isso. A partir das tabelas, gráficos e dos cálculos das medidas descritivas de dispersão e os quartis, é possível chegar a algumas conclusões. A partir da relação entre as variáveis qualitativas, como você se considera, e escolaridade, é possível concluir que dentre os 48 entrevistados, as pessoas negras são as que mais conseguem concluir o ensino superior, sendo 5 negros contra 3 brancos e 2 pardos. Porém, os pardos são os que mais conseguem concluir o ensino médio. Contrapartida, as pessoas pardas são as únicas entre os entrevistados que não apresentam o ensino fundamental completo, como foi mostrado na tabela. A partir da relação entre as variáveis quantitativas, quantos trabalham na sua casa e renda mensal familiar, é possível concluir que dentre as 48 entrevistados, em casa onde apenas uma pessoa trabalha, a renda mensal familiar é de até um salário mínimo, sendo 16 contra 9 que recebe de 1 a 2 salários e 0 que recebe de 2 a 5. Quando apenas 3 pessoas trabalham em casa, a renda mensal fica entre 1 a 2 salários ou de 2 a 5. Ou seja, nas variáveis qualitativas, as pessoas pardas e negras se destacam em conseguir concluir mais níveis de ensino, e nas variáveis quantitativas, em casos onde apenas uma pessoa trabalha, é onde menos recebe salário, ou seja, até um salário mínimo. Bom, e assim a gente chega ao fim da nossa apresentação e aqui são as nossas referências. Até a próxima e obrigada pela atenção.